Era dezembro de 1989. Depois de muitos anos sendo aplaudido por onde passava, o ditador da Romênia, Nicolae Ceausescu, subiu ao seu palanque para mais um discurso transmitido ao vivo. Mas dessa vez, algo estava diferente. O povo não reagiu como antes. Em vez de palmas, vieram vaias. Confuso, Ceausescu tentou manter o controle. Forçou um sorriso, gaguejou, acenou, mas alguma coisa estava prestes a mudar para sempre. Esse momento ficou marcado na história e nos faz pensar como alguém que um dia foi chamado de herói nacional virou um inimigo número 1 do próprio povo. Essa não é só a história de um homem, é uma história sobre poder, sobre o que ele mostra, sobre o que ele permite e, principalmente, sobre o preço que ele cobra. Para entender Ceausescu, precisamos entender o padrão. Ditadores não aparecem do nada, eles surgem quando o país está em crise. Aproveitam o medo das pessoas, prometem resolver tudo e, no fim, acabam tendo as mãos manchadas de sangue. Sangue de quem colocou ele no poder. Quase todos seguem os mesmos passos. O país enfrenta uma crise econômica ou política. O líder promete salvação. Elimina os adversários e concentra todo o poder. Cria um culto à própria imagem. Começa a reprimir tudo e todos até tudo desmoronar. Foi assim com Stalin, Gaddafi, Idi Amin, Kim Il-sung e, claro, com Ceausescu. O poder sem limites tira as máscaras. Ele não inventa o mal, ele mostra quem a pessoa já era. E existe um ponto curioso aqui. O povo nem sempre percebe o perigo imediato. No começo, muitos ditadores parecem carismáticos, determinados e até patriotas. Mas aos poucos, eles tomam gosto pelo controle absoluto. E aí, quando alguém tenta reagir, já é tarde demais. Ceausescu nasceu em 1918, numa vila pobre chamada Skornicest. Era o terceiro de 9 irmãos. O pai era um camponês que bebia muito e apoiava ideias radicais. Desde pequeno, Nicolae conheceu a vida dura do campo e discursos políticos exaltados. Com 11 anos, foi morar em Bucareste. Trabalhou como sapateiro e entrou no movimento comunista. Foi preso várias vezes, ainda jovem, principalmente por distribuir panfletos comunistas e participar de manifestações ilegais, o que acabou levando à sua prisão em Doftana, onde conheceu George Udesh, que mais tarde se tornaria o líder da Romênia e o seu mentor político. A prisão, na verdade, serviu como uma escola. Foi ali que Ceausescu aprendeu a jogar o jogo da política, viu de perto como os chefes comunistas agiam, como testavam a lealdade de quem estava ao seu redor e como eliminavam qualquer traço de fraqueza. Com a ajuda da União Soviética, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista conseguiu tomar o controle da Romênia. Os soviéticos tinham soldados no país e pressionavam para que os comunistas ganhassem espaço. O governo foi perseguindo os partidos que eram contra eles, e com o tempo, só o Partido Comunista restou. Em 1947, o rei Mihai foi obrigado a sair do trono. A monarquia acabou. O país virou uma república popular da Romênia, comandada pelos comunistas. Ceausescu cresceu rápido dentro da república, sempre calado, obediente, nunca ousando demais, até ser visto como um sucessor ideal. Em 1965, depois da morte de George Udesh por câncer de pulmão, ele assumiu o comando do país. Parecia um líder jovem, confiável e patriota. Mas algo maior estava prestes a crescer: o seu ego. Em 1968, Ceausescu surpreendeu o mundo ao criticar as invasões soviéticas à Tchecoslováquia. Ganhou respeito internacional, foi recebido com honras por líderes do Ocidente. Nixon, a Rainha Elizabeth II, todos se aproximavam dele. Ele aproveitou o momento para reforçar sua imagem como um grande líder da nação. Foi aí que começou o que muitos chamavam de a Era de Ceausescu, um período em que tudo girava em torno dele e da sua visão do país. Misturava o comunismo com valores nacionalistas. A censura existia, mas era mais sutil.
E o povo, traumatizado com as repressões anteriores, quando não podiam criticar o governo, se reunir livremente ou nem mesmo falar sobre política sem medo de serem presos, aceitou essa fase com esperança. Durante um tempo houve crescimento, estradas, escolas, fábricas, mas tudo era financiado por empréstimos internacionais. E como todo mundo sabe, uma hora ou outra a conta iria chegar. O sucesso subiu a cabeça, Ceausescu passou a acreditar que era o único, que tinha um destino grandioso. Começou a se afastar da realidade e construir um país baseado à sua imagem. Sua figura virou onipresente. Retratos dele estavam em todos os prédios do governo. Crianças aprendiam hinos em sua homenagem, obras de arte, livros, filmes. Tudo era feito para glorificar Ceausescu. Helena, sua esposa, virou ministra, cientista, conselheira. Mesmo sem nenhuma qualificação, acumulava poder. A família toda ocupava cargos altos no governo. A Romênia virou uma ditadura familiar, um nepotismo político. A polícia secreta, Securitate, cresceu muito. Se estima que 1 em cada 30 cidadãos era informante. As pessoas tinham medo até de falar com os vizinhos. Tudo era monitorado. A economia começou a se afundar, mas ele continuava construindo palácios, promovendo desfiles, obras gigantescas. O maior exemplo foi o Palácio do Povo, o segundo maior prédio administrativo do mundo, construído às custas da miséria da população. Ceausescu achava que o povo o amava, mas tudo que ele via era o que o sistema mostrava, e o sistema só mostrava aplausos. Nos anos de 1980, Ceausescu decidiu que pagaria toda a dívida externa da Romênia. Para isso, cortou drasticamente as importações e ordenou que alimentos, energia e matéria-prima fossem exportados em massa. Resultado, a população passou a viver em situação crítica. Os mercados estavam vazios. As pessoas enfrentavam filas quilométricas para conseguir pão e leite. Era um país inteiro vivendo no frio, na escuridão e na fome. Enquanto o povo sofria, Ceausescu continuava se apresentando ao mundo como um grande estadista. Recebia medalhas, fazia discursos sobre a independência da Romênia e desfilava com sua esposa, Helena, como um casal imperial. Mas a revolta continuava crescendo, e em dezembro de 1989, tudo mudou. Os protestos começaram na cidade de Timisoara. Manifestantes tomaram as ruas, exigindo liberdade e melhores condições de vida. A polícia reprimiu com violência, mas o tiro saiu pela culatra. As imagens da brutalidade se espalharam. Em 21 de dezembro, Ceausescu organizou um comício em Bucareste, para tentar mostrar que ainda tinha um apoio popular. O evento foi transmitido ao vivo para todo o país. Ele começou o discurso, como sempre fazia, falando do socialismo, do povo trabalhador, de suas conquistas. Mas de repente, o som da multidão mudou. Viraram gritos. Viraram vaias. E pela primeira vez, ao vivo, o ditador foi interrompido pelo seu próprio povo. Confuso, olhou em volta, tentou continuar. Levantou a mão para pedir silêncio, mas o feitiço estava quebrado. O rosto dele, transmitido ao vivo, mostrava um homem perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Aquilo que ele mais temia, a perda do controle, tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, ele tentou fugir com a Helena de helicóptero do telhado da sede do Partido Comunista, mas o piloto os deixou em um campo próximo. Eles tentaram se esconder, mas foram capturados por soldados que já tinham se aliado à revolução. Foram levados sob custódia e mantidos em uma base militar. Em 25 de dezembro, o casal foi levado a julgamento por um tribunal militar especial. As acusações: genocídio, destruição da economia nacional, enriquecimento ilícito, abuso de poder. O veredito foi rápido. Culpados. Ambos se recusaram a reconhecer o tribunal, gritavam, interrompiam o processo, negavam as acusações. Mas a sentença já estava decidida. Poucos minutos depois, Ceausescu e Helena foram levados para o pátio e executados por um pelotão de fuzilamento. O momento foi filmado.
As imagens correram o mundo. Era um fim brutal de um regime que, por décadas, viveu de controlar a narrativa. O silêncio que se seguiu no último tiro dizia mais do que qualquer discurso. O fim de um regime, ao vivo, gravado, assistido pelo povo. Ceausescu achava que era amado. Morreu como traidor. Até o fim, acreditava que era incompreendido. Poder corrompe? Talvez. Mas, mais do que isso, o poder revela. Quando ninguém pode nos parar, quem a gente é de verdade aparece. E aí, não tem propaganda, nem desfile que esconda a verdade.